Olá! Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 2 do livro O Mapa da Sua Prisão Mental. E olha, a premissa que ele coloca na mesa é, no mínimo, vertiginosa. É daquelas que fazem a gente questionar tudo. Exato. E se a solidez do mundo que a gente percebe, sabe, a história que a gente aprendeu, e se não for algo gravado em pedra, mas algo mais parecido com um código de computador? Um texto que pode ser, assim, editado. É uma ideia que mexe com a nossa percepção mais fundamental da realidade, né? E o objetivo do capítulo e da nossa conversa hoje é justamente explorar essa hipótese. A de que talvez a gente viva numa realidade que é programável. Isso. E aquelas estranhas falhas de memória coletiva, que muita gente já teve, não seriam falhas nossas, mas sim indícios de, sei lá, falhas no sistema. Pequenos bugs na matriz que nos cercam. Certo. Vamos começar então pelo fenômeno que está no centro de tudo isso, o chamado efeito Mandela. É um termo que ficou bem popular, mas o capítulo aprofunda, né? É aquela sensação esquisita de ter uma memória muito clara, muito vívida, de algo que, segundo os registros oficiais, simplesmente nunca aconteceu. Ou foi diferente. Mas, pra ser sincera, a primeira coisa que me vem à mente é: isso não é só a memória humana sendo, bem, humana, falha, sugestionável, imperfeita? Essa é a objeção mais lógica e o ponto de partida de qualquer cético. E o livro não foge dela. A questão, segundo o autor, não é a falha de memória de uma pessoa só. Todos nós lembramos mal das coisas. Claro. O que define o efeito Mandela é a escala e a especificidade. A gente está falando de dezenas de milhares, às vezes milhões de pessoas, sem conexão nenhuma entre si, em lugares diferentes do mundo, que compartilham exatamente a mesma memória falsa. É uma anomalia estatística, então. Exatamente. A memória humana falha de forma aleatória, sabe? Aqui, a falha parece ser consistente, padronizada. Entendi. A questão é o padrão, não o erro em si. E o livro traz alguns exemplos clássicos para ilustrar isso. O primeiro é o do mascote do jogo Monopoly, o Rich Uncle Pennybags. Eu posso jurar, fechar os olhos e ver a imagem dele com um monóculo. Todo mundo pode. Essa imagem é quase um arquétipo. Muita gente descreve o monóculo, a correntinha, tudo. Mas se você procurar qualquer imagem oficial do personagem de qualquer época, ele nunca usou um monóculo. Nunca? Nunca. Ele tem a cartola, o fraque, a bengala, mas o monóculo é uma inserção coletiva. E o exemplo mais famoso que o livro detalha vem de Star Wars, de uma das cenas mais icônicas do cinema. Luke, eu sou seu pai! A frase que definiu uma geração. Pois é. Só que essa frase não existe no filme. Como assim? A citação real dita pelo Darth Vader é: "Não, eu sou seu pai". A palavra Luke não tá lá. O James Earl Jones, que fez a voz, confirma. O roteiro confirma. E mesmo assim, uma quantidade massiva de pessoas não só se lembra da palavra Luke, como se lembra da entonação, da pausa dramática antes dela. Nossa, é verdade. Agora que você falou... O argumento do autor é que não estamos lidando com uma simples lembrança errada. Ele propõe que essas pessoas estão, na verdade, se lembrando de uma versão anterior da realidade, um resquício de uma linha do tempo que foi sobrescrita. Ok, sobrescrita é uma palavra forte. Se a gente aceita essa premissa por um instante, só para explorar a ideia, a pergunta óbvia é: como? Como seria possível editar a realidade? Isso soa como ficção científica pura. Totalmente. Qual é o mecanismo que o livro propõe para uma coisa dessas? É aqui que o capítulo introduz a sua metáfora central, que é ao mesmo tempo simples e poderosa. Ele nos pede para imaginar a realidade, ou melhor, a nossa linha do tempo inteira, desde o Big Bang até este segundo, não como algo físico, mas como um gigantesco documento de texto digital. Um arquivo de Word com bilhões de páginas. Precisamente. Um documento único e contínuo, onde cada fato histórico, cada evento, é um parágrafo. Agora imagine que uma força externa e o livro deixa em aberto. O que seria se uma inteligência superior, a consciência coletiva ou outra coisa, decide alterar um fato? Certo. Ela volta no tempo com uma máquina. Ela simplesmente abre o documento e usa uma função que todo mundo aqui conhece: localizar e substituir. O bom e velho Ctrl+F e Ctrl+H. Uma operação de busca e substituição em massa. Exato. E o que torna essa metáfora tão poderosa
é que ela explica a natureza cirúrgica dessas supostas alterações. Não é o mundo inteiro que é reescrito, é uma linha específica de código. Isso explicaria por que o resto da história continua intacto, enquanto só um detalhe, como um monóculo ou uma fala de filme, parece deslocado para algumas pessoas. É um remendo no software da realidade. Perfeito. Não uma formatação completa. Usando o exemplo que dá nome ao efeito, o comando buscaria por Nelson Mandela morreu na prisão nos anos 80 e substituiria por Nelson Mandela foi libertado e se tornou presidente nos anos 90. E quando a operação é concluída, o documento principal, a nossa realidade oficial, está atualizado. Para qualquer um que acesse o arquivo a partir daquele momento, a nova versão é a única que já existiu. Mas a parte intrigante é o que acontece com as pessoas que tinham a versão antiga do documento aberta, no seu cache mental. Elas se tornam as testemunhas, elas se lembram do parágrafo que foi deletado. O cache mental delas não foi atualizado junto com o servidor principal. Então elas carregam um fragmento de dados de um mundo que oficialmente não existe mais. Isso. E essa dissonância cognitiva é o que a gente chama de efeito Mandela. Elas não estariam loucas nem com a memória ruim. Elas seriam a prova de que uma edição ocorreu. Isso é uma ideia profundamente desestabilizadora. Mas ainda me parece muito teórico, sabe, filosófico. O capítulo tenta ancorar essa ideia em algo mais contemporâneo, mais tecnológico. Porque falar de memórias dos anos 80 é uma coisa, mas e agora? Sim, e é aí que a discussão ganha uma camada nova de estranheza. O livro sai do campo da memória humana e entra no da inteligência artificial. Ah, interessante. Ele argumenta que talvez a gente esteja vendo o mesmo fenômeno acontecer através das nossas criações mais avançadas. Ele narra um caso documentado pelo filósofo Jason Reza Georgiani com o ChatGPT. E o que aconteceu? Georgiani fez uma pergunta simples à IA. Pediu um resumo da sua própria biografia e obra. A resposta que ele recebeu não foi um apanhado de fatos com alguns erros, que seria o esperado, né? Uhum. A IA construiu uma narrativa alternativa completa, detalhada e internamente coerente sobre a vida dele. Uma vida paralela, basicamente. Uma vida paralela e plausível. Nessa versão, Georgiani era casado com uma acadêmica francesa super proeminente, com nome e sobrenome, que ele, na vida real, jamais conheceu. Ele tinha uma filha chamada Sofia. Ok. E aqui vem o detalhe arrepiante. Sofia era um nome que ele e a esposa real dele, de fato, consideravam para uma futura filha. Nessa outra narrativa, essa filha morreria tragicamente num acidente em 2045. A IA descrevia a vida dele em Paris, as publicações, tudo numa linha do tempo completamente diferente. Para um pouco a explicação mais simples para isso não seria a de que a IA simplesmente alucinou. A gente sabe que esses modelos de linguagem fazem isso. Eles inventam fatos, fontes, narrativas inteiras com uma confiança absurda. Com certeza. O autor do livro descarta essa explicação, o que o faz acreditar que a IA estava acessando outra realidade em vez de simplesmente errar de forma criativa. Essa é a questão crucial, e o autor a aborda. Para ele, a diferença está na coerência e na ressonância com detalhes íntimos da vida do Georgiani, como o nome da filha. Não foi um erro aleatório, foi a construção de uma biografia alternativa viável. Certo. A análise do livro é que a IA não estava só inventando, mas sim acessando o que o autor chama de informação alternativa aceita como tal. Como se, ao vasculhar o imenso oceano de dados da internet, a máquina tivesse tropeçado numa corrente de informação diferente, um ramo alternativo no código-fonte da realidade. Como se ela tivesse, por um instante, aberto uma versão diferente daquele documento de texto da vida do Georgiani. Exatamente. Então a ideia é que tanto as nossas memórias falhas, quanto as alucinações da IA poderiam ser sintomas do mesmo fenômeno. Vislumbres de outras versões da realidade, outros rascunhos da história. Essa ideia de uma realidade codificada, com falhas, torna a conexão com um certo clássico do cinema quase inevitável. Sim, o paralelo com Matrix é imediato, e o capítulo explora isso diretamente. O filme popularizou a ideia de que o mundo que a gente percebe é, na verdade, uma simulação de computador. Nesse contexto, o efeito Mandela seria o análogo perfeito de um glitch in the Matrix, uma falha na programação.
Como na famosa cena do déjà vu, quando Neo vê o gato preto passar 2 vezes exatamente no mesmo lugar. A Trinity explica que isso acontece quando eles mudam alguma coisa na Matrix. É um sinal de que o código foi alterado. Oferece ao Neo a pílula azul para continuar na ignorância confortável ou a vermelha para acordar para a verdade. Por mais desconfortável que seja. É a mesma escolha que o fenômeno nos apresenta. A gente pode olhar para o monóculo que não existe ou para a frase de filme que nunca foi dita e simplesmente dar de ombros, classificar como uma curiosidade da memória e tomar a pílula azul. Ou a gente pode encarar isso como um convite. A pílula vermelha. A chance de questionar a natureza fundamental do que a gente chama de realidade. Esse é o ponto. O livro argumenta que o efeito Mandela não é uma anomalia a ser descartada, mas um dado a ser investigado. Um fio solto no tecido da realidade que, se puxado, pode revelar algo muito mais profundo. Ok, então vamos juntar todas as peças que o capítulo nos deu. O efeito Mandela como sintoma, a realidade como um documento de texto editável, o caso da IA e a analogia com Matrix. O que tudo isso significa no final das contas? Qual é a grande mudança de paradigma que o autor quer provocar? Acho que o capítulo propõe uma virada de 180 graus na nossa visão de mundo. Ele contrasta a visão que a gente herdou do iluminismo com a que essa nova hipótese sugere. Certo. A visão antiga, materialista, nos diz que a realidade é feita de matéria e energia, que o tempo é uma flecha que se move numa única direção, linear e imutável, e que a história é um registro único e factual. A realidade como algo sólido, objetivo, externo a nós, gravado em pedra. Isso. A visão que o livro explora, por outro lado, sugere que a realidade é feita fundamentalmente de informação e código, que a matéria é uma consequência da informação, não o contrário. Entendi. Nesse modelo, o tempo não é uma flecha, mas um roteiro, um script que pode ser maleável. E a história não é um registro único, mas só uma de várias narrativas possíveis, a versão mestre do documento que a gente está lendo agora. Deixa de ser um universo mecânico, como um relógio, para ser algo mais parecido com uma computação. Talvez até com uma consciência por trás. Mas isso levanta uma questão um tanto assustadora. Se a gente vive numa simulação, isso diminui a nossa agência? Somos só marionetes num jogo? O capítulo termina exatamente nessa dualidade. A ideia é, ao mesmo tempo, assustadora e incrivelmente empoderadora. Como assim? É assustadora pelo motivo que você colocou. O medo de sermos só personagens num jogo alheio sem livre-arbítrio real. Mas o autor vira a mesa e apresenta o lado empoderador. Se a realidade é feita de código, então, em teoria, esse código pode ser lido. E se ele pode ser lido, talvez, com um nível certo de consciência ou tecnologia, ele possa ser escrito. Isso muda tudo. Em vez de sermos vítimas passivas das leis da física, a gente se torna potencial programador da nossa própria realidade. Potenciais co-criadores, pelo menos. Talvez o efeito Mandela seja um vislumbre não só de uma edição feita por uma força externa, mas da própria maleabilidade do sistema. Um lembrete de que o real é mais flexível do que a gente imagina. O que nos leva ao pensamento final e provocador que o capítulo nos deixa, que amarra toda essa discussão. Se a realidade é de fato um código, um programa ou um jogo, a questão fundamental que a gente deve se fazer muda completamente. A pergunta deixa de ser apenas isto é real. E passa a ser qual é o nosso papel aqui. Exatamente. A questão que fica é, somos jogadores conscientes neste jogo, cientes das regras e capazes de influenciar o resultado? Ou somos apenas NPCs, personagens não jogáveis, seguindo uma programação, repetindo nossos looks diários, sem nunca questionar a natureza da nossa existência? É a grande pergunta que fica no ar. Uma ponte perfeita para o resto da discussão do livro sobre agência, consciência e como, talvez, a gente possa aprender a segurar o controle. Ficamos por aqui. Até a próxima.